Olha, o final de Amar, Perder deixou acho que muita gente chocada com essa série lá na Netflix, mas olha só, amigos, uma decisão mudou completamente o significado até do tema da série. Então fica até o final, porque eu tenho um detalhe que 90% das pessoas talvez não perceberam sobre Kemal e Afif. Então fica por aí. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu sou o Paulo Super Nerd Brasil. A gente fala sobre filmes, séries e novelas por aqui. Se inscreva. Acabou de terminar Amar, Perder na Netflix, essa série turca. Você ficou com aquele aperto no peito, sem entender. Vamos comentar com spoilers sobre esse final, sobre essa tensão. Bom, antes da gente tentar entender, vamos a caminhos. Vamos a caminhos sobre a série. Porque Amar, Perder, que significa a separação também faz parte do amor. Ali, se a gente for pegar, traduzir um nome turco, que eu não vou pronunciar porque o meu turco não está em dia, mas é uma série criada ali, é um roteirista turco, ele tem ali no seu currículo sucessos do cinema turco, como O Bandido, Love Lore, e é uma série que bombou e tal, o ator também que já conquistou o público internacional em séries como Asas da Ambição, da Netflix e tal. E aí, é uma produção que acompanha a história de Kemal, um ex-comandante militar que virou cobrador de dívidas para uma família de agiotas, e Afif, uma roteirista idealista que entra em crise criativa e que administra um restaurante familiar. Os dois eles se conhecem justamente por causa de uma dívida. E aí que começa um encontro por obrigação, né, que se transforma num romance impossível, que desafia esses valores, essa lealdade, o próprio caminho do amor dessa história. Agora vamos ao que realmente importa, é como que tudo isso desmoronou no final. Porque durante a série a gente acompanhou que é mal dividida entre esses mundos, né? De um lado a gente vai ter a Afif, que representa essa liberdade, essa conexão verdadeira, a possibilidade de ser uma pessoa melhor. Do outro, a gente vai ter Neslihan, a sua noiva, que simboliza as suas obrigações, o mundo dos agiotas, do qual ele sempre fez parte, e Neslihan começa a perceber que está perdendo Kemal quando ele passa a frequentar constantemente o restaurante da família de Afif. E ali, a conexão emocional entre os dois fica impossível de esconder. O ponto de mudança nisso tudo acontece de uma forma intensa, porque Neslihan confronta a Afif diretamente e exige que a dívida seja paga com a venda do restaurante, colocando essa pressão financeira intensa, devastadora na nossa protagonista. E aí Kemal, ao descobrir essa atitude, finalmente toma coragem e termina o noivado com Neslihan. Mas o que parecia ser um caminho se transformando para esse final feliz se transforma numa tragédia intensa, porque Neslihan não aceita a separação, acaba, né, tendo aquela situação e aqui muda tudo, porque esse acontecimento traumático coloca em peso ali uma culpa no Kemal que passa a sentir responsável pelo estado emocional de Neslihan. Então o romance com a Afif, que antes era uma escolha do coração, agora se torna uma questão moral, impossível de resolver. E como em toda história turca, só o tempo traz as respostas. Quem acompanha as novelas turcas sabe que os turcos gostam muito dessa decisão de que às vezes as respostas vêm só com o tempo. E aí a gente chega na decisão mais dolorosa da série, aquela que divide muita, muita gente nesse final. Porque Kemal ama a Fif, isso é indiscutível, mas ele não consegue abandonar a Neslihan. Depois de tudo que aconteceu, ele carrega a culpa de saber que as suas ações tiveram um impacto direto no emocional dela. Então ele precisa ter o tempo para ver se é a melhor se é a melhor hora para fazer isso, né? Como ele mesmo diz na série, não é sobre escolher quem ele mais ama, mas sobre assumir a responsabilidade pelas consequências, né? As suas escolhas. E aí a Fif, por outro lado, mostra um amadurecimento incrível nesse momento, porque ela poderia insistir, poderia lutar por esse amor, mas ela entende que seguir em frente acho que transforma, trazer mais culpa, mais feridas, que não pertence apenas a eles dois, né? E aí isso para um relacionamento é muito difícil, né? E aí eles fazem um acordo simbólico intenso,
que é viver apenas um único dia juntos, como se pudessem sentir e seguir os seus sentimentos sem medo, sem obrigação e sem consequências. E esse dia, ele funciona como uma despedida silenciosa, porque eles passeiam, conversam, vivem o amor que poderia ter sido, mas não há promessa de reencontro, não há planos futuro, porque o tempo tá ali no agora, né? Apenas essa aceitação muito forte de que aquele amor foi importante, transformador, mas não vai se sustentar nessa nova realidade que eles vivem, né? Então, como a gente pode ver, a série ela não entrega esse feliz para sempre, isso é bem típico dos turcos, mas ela entrega uma reflexão muito forte sobre esse amor, sobre essa responsabilidade, sobre as escolhas que a gente faz, que às vezes nem sempre a gente tem que fazer o que tem que ser feito, né? E o Kemal ele fez o que deveria ser feito, né? Mas tem mais, porque o final ele não deixa os personagens parados no tempo. Kemal escolhe permanecer ao lado de Neslihan, assumindo as suas responsabilidades, mas fica claro que ele carrega para sempre a memória de Afif, como alguém que o ajudou, né, a ser, a sentir vivo, humano, menos preso ao mundo violento de onde veio. Então é uma escolha de dever, não de felicidade. Isso torna o final muito angustiante, né? E mas ele fez o que deveria ser feito. A Fif, por outro lado, não sai dessa história apenas coração partido, mas ela sabe que essa conexão não pode ser nesse momento, mas talvez, talvez um outro momento. E aí eu pergunto para vocês, meus amigos, é um final que deixa em aberto? Sim. É um final que deixa aquele. Não, não acredito que tenha esse final. Mas o que eu posso dizer para vocês é que tem chances de acontecer uma segunda temporada. Mas eu acho um final muito potente. Eu acho um final que permitiu a história ser assim. Porque desde o início, é, que olhando o significado por trás do título da série, eu comecei a entender que a separação também faz parte do amor. E é esse o ponto central que muita gente talvez não percebeu. Sabe, a série nunca teve a intenção de entregar um final feliz, né? O título em turco, que é Yuvaz Turgu, né? Eu acho que é assim que se pronuncia, Yavuz Turgu, que deixa claro que a história é sobre aceitar que nem todo amor é para durar e que a separação, por mais dor que seja, também é uma expressão de amor forte. Então, o final de Amar, Perder já dá no título que amar ali não significa vencer ou conquistar, mas viver o momento no agora. Então, talvez ganhemos aí uma segunda temporada dessa história que tá lá no top 10, mas é um encerramento melancólico, mas muito honesto, que não jogou com a gente em nenhum momento. A série termina mesmo reforçando que algumas histórias de amor, elas às vezes elas vêm, nos preenche e vai, né? Mas podemos ter uma continuidade disso tudo aí. Vamos aguardar para ver. Bom, é isso, deixe seu gostei, seu se inscreva por aqui. Tamo junto e até a próxima.